Então, eu já estou me engasgando. Isso é do comandante do batalhão da IDF, as Forças de Defesa Israelenses. Isso. E diz: caros membros da New Beginnings, parceiros dos ministérios Larry Huck e Pastor Larry Huck. Desde 7 de outubro, nós fomos chamados para servir nas reservas israelenses na IDF. E algum tempo após o início da guerra, nós recebemos as ambulâncias que vocês mandaram para nós. Essas ambulâncias foram o lar dos nossos soldados. Sala de emergência para soldados feridos e, em alguns casos, um lugar para o último adeus aos falecidos. Também tivemos a honra de receber reféns libertados nos veículos que vocês enviaram. E eu prometi a mim mesmo que assim que eu tivesse algum tempo eu agradeceria. Não apenas pelo veículo em si, mas pelo gesto comovente. É tão profundo o sentimento de que uma comunidade que está tão longe no Texas faça tanto para sair dos seus caminhos, para o nosso bem-estar. Muito obrigado, estamos muito emocionados. Guy Seglavich, comandante do batalhão. Sim, amém. Vamos continuar aqui. Obrigada. Então, eu quero pedir a você, equipe de louvor, fique comigo. Eu quero pedir a você que abra sua Bíblia em Números. Eu vou fazer algo um pouco diferente. Eu vou fazer algo e ensinar por alguns minutos 2 vezes. Porque eu quero que você ouça isso. Eu quero que você receba isso profeticamente. Nós estamos entrando agora e eu quero que todos vocês recebam isso. E talvez vocês não entendam o que quer dizer profeticamente. Eu vou falar algo pelo Espírito de Deus, pela voz de Deus. E não apenas para você, mas para toda a nossa família. Porque eu não sei se você entende e sabe quão importante a nossa família online é. Há mais de 50 mil pessoas que se juntam a nós pela internet. E pela nossa audiência de TV, nossa família de TV. Nós somos capazes de fazer isso porque todos nós somos parceiros. Em todo o mundo, nós estamos entrando, e eu quero chamar isso assim, e receber isso. Nós estamos entrando agora em uma era de ouro para o reino de Deus. E uma era em que haverá sinais, maravilhas e milagres. Haverá uma transferência de riqueza dos fins dos tempos. E eu sei que você entende isso, mas deixe-me colocar isso em seu espírito, para começar a esperar o melhor que o reino de Deus já viu. Quando os israelitas deixaram o Egito, eu estava conversando com a nossa equipe nos bastidores, com a minha equipe de intercessão nos bastidores antes de começarmos. E eu sei que você sabe disso, mas deixe-me lembrá-los disso, de tudo que... E quando você entender isso, você verá melhor o que está acontecendo no mundo. Tudo o que Deus faz, cada coisa que Deus faz, Ele faz isso espiritualmente e Ele faz isso fisicamente. Tudo o que Ele faz isso no celestial e no terreno. Quando os israelitas deixaram o Egito, eles partiram por causa do sobrenatural. Deus mostrou com as 10 pragas, Deus mostrou que os falsos deuses do Egito não eram Deus. E ele mostrou que ele era Deus. E foi isso espiritual, sobrenatural. Mas quando eles estavam indo embora, os israelitas, o povo implorou que eles levassem a riqueza com eles. Eles fizeram isso e, a propósito, não foram apenas os judeus que deixaram o Egito. Muitos gentios foram com eles, porque eles viram que o nosso Deus era um Deus todo-poderoso. E, portanto, toda vez que Deus está fazendo algo, Ele está fazendo algo físico, financeiro, terreno, mas Ele também faz algo espiritual, sobrenatural ao mesmo tempo. E é por isso que você vê o que está acontecendo agora. Você vê o governo Biden, de repente, está enviando foguetes de longo alcance para a Rússia. De repente, a Harris está arrecadando 8 milhões de dólares para o Hamas e para Gaza. Eles estão tentando tornar tudo o pior possível para quando o governo Trump assumir o cargo. Mas deixe-me dizer algo. O que Satanás quer usar para o mal, Deus vai reverter isso e vai usar para o bem. E assim, enquanto eles estão tentando fazer o pior, prepare-se agora. Você está recebendo isso?
Prepare-se para Deus fazer o melhor que o reino de Deus já viu. Eu quero chamar isso de Era de Ouro. E é o começo de sinais, maravilhas e milagres, a chuva serôdia. E eu quero que você leia comigo em Deuteronômio capítulo 28. Eu quero que você leia comigo brevemente aqui, como uma palavra profética para você. Você sabe o que nós fizemos? O que todos nós fizemos nos últimos 2 anos? Você notou? De repente, todo mundo estava dizendo: "Oh, presidente Trump, nós sempre gostamos de você." Ah, sim, nós gostamos. Eu não sei se você viu, eu não consegui ver, mas eu vi um clipe na Fox News, um clipe do Saturday Night Live. E sabe, nos últimos 10 anos, o Saturday Night Live martelou o Trump. Eles fizeram uma enquete. Nós sempre fomos a seu favor, nós estávamos apenas fingindo. E foi bem engraçado. E você vê muitas pessoas fazendo isso agora. Mas deixe-me dizer uma coisa. Número 1, o Trump sabe o que aconteceu. Mas Deus realmente sabe o que aconteceu. E aqueles de nós que disseram: sabe de uma coisa? Isso pode nos custar nosso emprego, pode nos custar popularidade, pode nos custar... Você sabia que eles ameaçaram vir e caçar o nosso alvará de funcionamento se nós disséssemos coisas como Judeia e Samaria? Quando nós defendemos a América e defendemos Israel, quando não era popular fazer isso, Deus nos tem em alta conta. Então receba isso. Deus me acordou no meio da noite quando eu estava em Singapura. E ele disse: esta é a palavra profética para todos nós que fizemos a coisa certa quando não era popular fazer isso. Veja em Deuteronômio 28, verso 1. E agora uma coisa acontecerá. Não é talvez ou espero que. Isso vai acontecer. E sabe de uma coisa? Se você é novo neste ministério, você está caminhando para uma bênção. Você pode ser um trabalhador que chegou logo antes do dia do pagamento. Prepare-se, todo dia é nosso dia de pagamento. E vai acontecer, se você obedecer diligentemente à voz do Senhor seu Deus e guardar cuidadosamente todos os seus mandamentos que eu lhe ordeno hoje, que o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações. Agora é isso que nós fizemos. Nós obedecemos a Deus e dissemos: sabe de uma coisa? Você pode nos ameaçar, você pode fazer todas essas coisas, mas nós vamos sustentar o que a palavra de Deus diz e nós vamos... Sabe, muitas pessoas dizem: bem, pastor, mas se você... Muitos dos meus amigos pastores dizem: se você continuar falando de política no púlpito, ouça, só porque eu sou pastor, eu não perco minha liberdade de expressão. Eu tenho o direito de dizer o que quer que eu queira. E eles disseram: bem, se você disser às pessoas que você é a favor de Israel, se você disser às pessoas que você é a favor do Trump, você vai perder pessoas. Sabe de uma coisa? Você não se apega a todos, então escolha quem você perde. Eu abençoarei aqueles que abençoam Israel. Eu quero escolher aqueles que querem ser abençoados. Eu amaldiçoarei aqueles que amaldiçoam Israel. Eu quero perder esses, porque nós não queremos que nenhuma maldição entre aqui. Amém? Então nós fizemos o que era certo e sabe de uma coisa? Cada um de vocês e toda a nossa família, vocês ficaram comigo e com Tis para fazer isso e falar sobre isso e conversar sobre isso. E muitas pessoas disseram: ah, mas eu vou perder pessoas. Ouça, nós não fomos contratados. Se somos pastores, nós fomos escolhidos por Deus. É uma missão, não é um trabalho. E eu tenho vergonha de pastores que dizem: oh, nós sempre fomos ao seu favor. Bem, eles não disseram nada. Mas você disse. Então essa promessa é para você. Veja isso. Todas essas bênçãos virão sobre você e o alcançarão, porque você obedece à voz do Senhor seu Deus. Você será abençoado na cidade. Você será abençoado no campo. Em outras palavras, onde quer que você esteja, você é abençoado. E será abençoado o fruto do seu corpo. O que isso significa? Seus filhos, seus netos, preparem-se. Talvez seus filhos estejam longe de Deus, talvez seus filhos não estejam servindo a Deus. Seja o que for, prepare-se para que seus filhos e os filhos de seus filhos sejam abençoados. Alguém grite amém. Abençoado seja o fruto do seu corpo, o produto do solo, o aumento dos seus rebanhos, o aumento de seu gado, transbordem seus vasos, abençoados serão seus cestos. Isso significa bênção financeira. Ouça, não vai ser apenas os nossos.
nosso gás vai ser o mais barato, nossos ovos vão ser mais baratos, nossa manteiga vai ser mais barata, nosso leite vai ser mais barato. Mas aqueles de nós que fizerem o que é certo e defenderem o que é do reino de Deus, Deus vai abrir as janelas do céu e nos derramar tamanha bênção. Haverá milagres de cancelamento de dívida, vai haver crescimento no seu emprego, aumentos em seu emprego, crescimento no seu negócio. O nosso melhor está por vir. Alguém diga amém. Então continua e continua e continua. E fala sobre todas as áreas da sua vida. Pessoal, eu sei disso profeticamente. Sabe, é como se eu pudesse sentir fisicamente. Quantos aqui já estiveram na pista de corrida com cavalos? Quantos? O que você estava fazendo lá? Eu amo cavalos também, eu estou brincando. Você já viu quando o cavalo está no portão? E em seguida aquele portão... Aqueles cavalos estão prontos para sair e você está lá e de repente aquele sino toca e eu literalmente senti isso. Quando nós vimos o resultado da eleição, nós estávamos pregando naquela noite em Singapura e eu literalmente senti que todas as amarras estavam caindo. Deus soprou a trombeta, soou o alarme e agora nós estamos correndo como garanhões em direção à bênção de Deus. E veja o que diz, ouça isto, veja o que diz. Ele disse: eu te encherei. Eu vou te encher. Diz, corre! É mais alegria e bênção do que eu te encherei. Agora, nós estamos filmando esta semana para o nosso programa de TV. E a Melena e Truitt, que produzem o nosso programa de televisão, eles vivem na Califórnia. E eles vêm e nos filmam e produzem tudo. Eles nos contaram sobre os filhos deles. Agora, ouça isso. Você está procurando a bênção, mas vai ser maior do que você está procurando. Vai ser maior do que você está procurando. E virá de maneiras que você nem estava esperando. Você recebe isso? Você está recebendo isso? E você pensa, ok, eu quero isso, Senhor. Nós precisamos dessa bênção aqui. Ele virá de maneiras que você não estava imaginando. Os filhos de Truitt e de Melena, por causa das raízes judaicas, eles receberam no ano passado, acho que foi ele que recebeu um grande bônus da empresa dele. Uma coisa muito inesperada. E eles pensaram, sabe, em vez de gastar isso conosco, eles compraram uma dessas unidades móveis de UTI de $165 mil. Isso é muito dinheiro, é muito. E não é como se eles estivessem com isso sobrando, mas eles apenas disseram, nós vamos fazer isso. Deus colocou no nosso coração para fazer isso. Eles estavam em casa na semana passada. Ele estava... Me deu um momento. Isso vai te assustar. Olha, eu não esperava isso. Quantas vezes quando o diabo ataca, você diz, eu não esperava isso. Bem, agora não vai ser. Eu não esperava isso do diabo. Vai ser, oh, pastor, eu vou dizer o que aconteceu. Eu com certeza não esperava isso. A bênção de Deus vai sair do nada, sem você nem mesmo esperar. Você recebe isso? Você recebe isso? Eles estavam em casa. Eles acabaram de construir uma casa. E bateram a porta deles e um casal disse, ouça, nós estamos querendo nos mudar para este bairro, nós gostaríamos de comprar sua casa. E eles disseram, bem, ela não está à venda. E eles disseram, bem, quanto vocês acham que sua casa vale? E eles disseram, bem, sabe, este tanto. E eles disseram, bem, nós daremos 250 mil acima do que ela vale. E eles disseram, não, sabe, nós não estamos interessados. Então o casal foi embora e alguns minutos mais tarde eles voltaram e bateram na porta. Nós vamos adicionar mais 750 mil a isso. Então eles disseram, nós vamos te dar 1,3 ou 1 e mais alguma coisa, ou 1,5 acima do valor de mercado mais alto que sua casa vale. E eles disseram, é de vocês. Eles não estavam procurando, eles pagaram um tanto. Depois de construir, ela passou a valer tanto. E então alguém bateu na porta deles. Quantos estão prontos para Deus enviar um anjo? Vamos lá, alguém está tentando bater na sua porta e te abençoar além do que você pode imaginar. Amém?
Dan, eu quero orar por você. Dan, eu quero orar por você. Você viria aqui? Onde está o Dave, sua esposa, sua preciosa esposa? Vem aqui e me deixe orar por vocês. Quantos estão prontos para transbordar em Deus? Vem aqui, Dan. Suba aqui. Tracy, você poderia vir aqui? Deixe-me orar por você. Deus, eu acordei e eu estou procurando por algumas pessoas a quem Deus me deu uma palavra, mas eu não vejo. Eu não te vejo agora. Há mais outras 6 pessoas. Eu estava em Singapura e nós literalmente dormimos cerca de 10 horas. Nós fomos a Bangkok e então no dia seguinte foi uma viagem de 24 horas para Bangkok e depois de Bangkok, boom, estamos em Hong Kong, boom, estamos em Singapura e nós deveríamos acordar às 4 da manhã e Deus me acordou às 3 da manhã e começou a falar comigo. Dan, Deus disse, a Emma não está com você? Ok. Deus disse que todos nós conhecemos as Escrituras. Não pense mais sobre si mesmo do que você é. E Deus falou comigo e disse que você não está pensando alto o suficiente sobre si mesmo. Você não entende como você é uma estrela brilhante aos olhos de Deus. Você e a Emma. E Deus disse, eu vou começar a colocar visões em você, porque os velhos terão visões. Eu vou começar a colocar visões que vão estar além de qualquer coisa que você tenha pensado. Você se vê neste nível. Deus vê você em um nível que não é terreno. Você e a Emma. E eu quero que você passe isso a ela. E eu vejo... E me perdoem, quando Deus me dá uma palavra para as pessoas, isso vem à minha mente, mas eu vejo coisas. E eu vi Deus pegando a Emma, você vai ser a Emma. Eu vi Deus tomando a Emma e ele disse, diga a Emma que eu vou andar de mão dadas com ela. E ela vai sentir como se nada no mundo pudesse parar o que eu estou fazendo. Haverá uma mudança emocional, espiritual e financeira. Uma mudança massiva. As visões virão até você. E você precisa compartilhá-las com as pessoas certas por perto que alimentarão isso. Nos falamos nos bastidores para a oração antes do culto. Deus quer você de volta conosco. Dave, você vai trazê-lo de volta aqui conosco, porque eu quero ser uma parte. Deus disse, eu quero que você alimente as visões que eu vou dar ao Dan, porque o seu melhor ainda está por vir. Levante as mãos diante do Senhor. Estenda suas mãos para cá. Pai, eu libero isso no Dan e na Emma agora. Em nome de Jesus... E todo o povo de Deus diz, amém. Tracy, eu já ia... Tiz, fique aqui com a Tracy. Tracy, eu vou te dar uma palavra que Deus deu para Tiz. Eu tenho muitas filhas, mas você ofusca todas elas. Deus está se preparando para te levar em uma jornada espiritual. É quase como sabe... Deus ama o que você faz, mas há uma fome de Deus para fazer mais. Prepare-se para uma jornada que Deus está preparando para você. Ele tem observado sua fidelidade e o que você tem feito. Se prepare para as portas de uma jornada espiritual, que será além de qualquer coisa. Vai ser, eu não tenho certeza de tudo, mas eu acho que eu sei para onde isto está indo, mas vai ser uma jornada onde você vai se envolver e mudar o mundo de maneiras que você apenas sonhou. Você ora pelos outros e Deus diz que vai se envolver. Levante as mãos diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu libero. Aí está. Bem aí, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, igreja. Há uma unção de liderança sobre vocês dois, a liderança ministerial. É por isso que eu os convidei para ir até os bastidores comigo. Vocês precisam ficar perto da Tiz sempre que tiver uma chance. Há uma liderança ministerial em vocês. Há uma liderança que vocês têm no mundo dos negócios. É uma base para o que Deus vai usar em vocês nestes últimos dias. Há uma unção sobre vocês que é muito única e muito rara por causa de uma fome
E Deus diz que aquele que tem fome e sede, eu vou me certificar que eles sejam alimentados. Preparem-se para uma jornada emocionante. O que Deus está fazendo nesta era de ouro, vocês vão ser uma grande parte disto na igreja. Levante as mãos para cá, igreja. Sabe, quando eu estou orando, eu dou uma palavra para alguém. Se você levantar as mãos, você está dizendo, sabe de uma coisa? Eu quero isso também, eu quero isso na minha vida. Levante as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, eu libero esta unção. Nós te louvamos, nós te damos toda a glória. Oh Deus, louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus, Deus os conduza e os guie. E nós glorificamos seu nome pelo que você fez. Nós estamos muito animados. E isso é pela sua palavra e pelo que você vai fazer em nome de Yeshua HaMashiach. Deem uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Eu já abençoei os dízimos e ofertas? Eu ainda não abençoei os dízimos e ofertas. Tudo bem. Pai, abençoe esta oferta. Agradecemos a você. Nós lhe damos louvor por isso. Agradecemos por tudo que essas pessoas ofertam neste lugar e a nossa família ao redor do mundo. Obrigado, Pai, pelo que você nos permite fazer parte. E obrigado, Pai, pelo que você está nos chamando para fazer. Pelo Tikkun Olam, para reparar um mundo quebrado. Pai, obrigado porque você nos abençoou para sermos uma bênção. E eu libero essa unção ilimitada do fim dos tempos e da era de ouro sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Se você recebe isso agora, diga amém. Dê ao Senhor uma grande salva de palmas. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Você pode se sentar. Deus te abençoe nesta manhã. Eu quero pedir que você abra suas Bíblias apenas por alguns minutos. Perdoe-me, Senhor, por mentir. Em João capítulo 2. E esta é a segunda parte do que eu queria ensinar, pois nós estamos entrando em uma era de ouro. E nós estamos entrando... E vai ser tão incrível, e tão ungido, e tão abençoado, e tão poderoso. E Deus me deu esta mensagem quando eu estava... Na verdade, Ele começou a ditar isso para mim quando eu estava em Hong Kong. E eu quero que você leia o que o Senhor diz nesta escritura. E entenda algo que... Sabe, eu não me lembro de quantas semanas atrás, mas foi antes da eleição. E lembra que eu ensinei sobre o rei Ciro? Eu comparei o rei Ciro com a eleição do Trump. Porque muitas pessoas, muitos cristãos... Sabe, às vezes os cristãos são tão cabeça pequena que eles conseguem ver pela fechadura com os dois olhos. Sabe, pastor, eu estou no caminho há 50 anos. Nós sabemos que você está. Sabemos que você está no caminho há 50 anos. Agora saia do caminho e deixe Deus fazer algo. E sabe, o Trump foi casado 3 vezes e sabe... Bem, deixe-me perguntar, e se Deus fosse passar a sua vida? Eu sei que... E a Tiz e vocês também sabem de algumas coisas que eu fiz. Mas eu sei que eu não mostrei a vocês tudo que eu já fiz. Oh, diga amém, ou eu entro nos dons e exponho vocês. Certo? Então, eu usei esse ensinamento do rei Ciro e me tocou. E eu acho que eu não compartilhei isso com vocês. O rei Ciro, um rei persa,
Deus disse, não toque nele, ele é meu ungido, minhas mãos estão sobre ele, eu vou conduzi-lo, vou guiá-lo. Qual foi a coisa mais importante que o rei Ciro fez? Você lembra? Diga, Andy. Deixe os judeus voltarem para Israel para fazer o quê? Para construir o segundo templo. Eu creio que essa do presidente Trump, o rei Ciro, está nos preparando para construir o terceiro templo. Eu estou absolutamente convencido de que toda essa coisa do Covid foi um teste para o anticristo, para ver se ele poderia parar o mundo. E você não seria capaz de comprar nada sem ter a vacina, certo? Foi tudo um teste. Eu acho que Deus nos salvou. Deus nos salvou nesta eleição. E eu acredito que estamos nos preparando espiritualmente para construir o terceiro templo, para que possamos ver. Isso fui eu? É o meu microfone? Ok. Nos preparar para construir o terceiro templo para a vinda do Messias. Então, em entendimento, nós estamos indo e Deus quer que cada um de nós não perca este momento do grande derramamento espiritual, de unção, de sinais e maravilhas. E então me ocorreu, Deus colocou em meu coração e eu pensei, e se nós fizéssemos um ensinamento? Eu não sei se eu vou ser capaz de fazer isso. Mas e se nós fizéssemos um ensinamento sobre os milagres de Jesus? E se fizéssemos um ensinamento, porque Jesus disse, siga-me, seja como eu. E se nós fizéssemos um ensinamento e eu te levasse um pouco mais fundo nas revelações dos milagres de Jesus? Então eu pensei, eu não sei se você é capaz de fazer isso ou não. Deixe-me ver o seu conhecimento da Bíblia. Alguém pode me dizer qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Água para vinho, exatamente. Então vamos ler isso e vamos ver apenas por alguns momentos algumas revelações sobre transformar água em vinho. Capítulo 2 de João, versículo 1. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava lá. Agora, Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. E quando ficaram sem vinho, a mãe de Jesus disse a ele que não havia mais vinho. E Jesus disse a ela, mulher, o que essa preocupação tem a ver comigo? Agora preste atenção nisso. A minha hora ainda não chegou. Mãe! Agora não! A minha hora não é hora de eu mostrar quem eu sou. Ok? Agora, deixe-me pular um pouco para frente por conta do tempo. Qual foi o segundo milagre que Jesus fez? Agora, entenda, quando você está lendo na Bíblia, é por isso que tudo no Novo Testamento eu pego e me refiro ao Antigo Testamento para ter certeza que nós estamos acertando. Mas, quando há algo na Bíblia, há o nível do leite. Ok? Eu entendo que Jesus transformou água em vinho. Esse é um bom ensinamento. Mas quando diz que este é o primeiro milagre, há uma razão pela qual ele está dizendo, que Deus está dizendo a você e a mim, que este é o primeiro milagre. E há uma razão pela qual, quando Maria disse a Jesus que eles estavam sem vinho, e ele disse, mãe, e daí? Este ainda não é o momento para mim. Qual é o segundo milagre? Jesus retorna a Caná da Galileia e cura o filho governante rico. E todo mundo soube que ele era o Messias. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhugbrasil.com e nosso canal no Larry Hug Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhugbrasil.com.
Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.